16, é? Era. Ah, pode crer, achei aqui. E aí, qual dessa a gente faz aí? 5? 5. Pô, não sei nem desenhar, bicho, essa parada, velho. Deixa eu olhar esse negócio aqui direito para aprender pelo menos a desenhar. É um quadrado, e nesse quadrado tem uma bola embaixo. Uma bola pro outro lado, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazendo o desenho aqui rapidão e já já a gente vê. Então, é um quadradinho. Massa. Aí o bicho pegou um semicírculo embaixo e um quarto de círculo aqui, né? Um aqui e o outro antes, aqui. É isso, né? Mais ou menos essa parada. Aí o bicho cortou ao meio, né? Caraca, mano. Então ele cortou um cara por aqui e o outro por aqui. Não, só uma. Ah, só uma. Não, era essa mesmo. Hoje o negócio já tá difícil, ainda complica mais, né? Aí, mas tá certo. Aí ele quer esses dois pedacinhos que apareceram aí, né? Então o objetivo é achar essa área aqui. Essa é a outra, né? Aqui. E aí, alguma ideia, galera, de como é que a gente faz esse treco? Deixa eu só escrever aqui. Então, lista da aula passada, exercício 5. Não, com certeza. O ângulo é 90, então você tem o arco de círculo, é verdade. O problema aqui é tentar descobrir essa partezinha, né? Porque essa partezinha não nos ajuda. Massa. Mas tem razão. Outra ideia boa aí. Ou pelo menos algumas. Deixa eu ver aqui o que o brother está falando no chat, enquanto vocês me dão outro detalhe aí, né? Ah, já estava. Tá massa. Beleza, então eu já sei que para pegar essa parte vermelhinha eu vou precisar calcular esse 1/4 de volta. Boa. Vou ter que tirar alguém, né? Obviamente. O lance é saber quem vai tirar. Aqui, o meu desenho não ajudou muito, mas essa parte aqui é o meio da figura, né? É o meio do quadrado. Né? Porque é uma bola, então como é uma bola aqui, ó, raio para um lado, raio para o outro, raio para cima. Tranquilo? Então aquele ponto ali é o ponto central do quadradinho. Então se liga nessa ideia aqui para a gente poder resolver essa questão. Do jeito que está aí, a gente não vai conseguir calcular não, né? Porque eu não sei calcular esse pequeno pedacinho aqui. E também não sei calcular esse outro pedacinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí do centro dessa figurinha e vou desenhar aqui, ó. E por que fazer isso, sacou? Porque quando eu faço esse pedacinho que vai do centro até a ponta, se liga que esse triângulo que está aparecendo aqui é um triângulo isósceles. Né? Então, ele sendo isósceles, essa área vermelhinha que está de um lado é a mesma coisa da área vermelhinha que está aqui do outro. Só que agora você pintei em preto para ficar mais fácil de visualizar. Então, nesse desenho, calcular o vermelho é a mesma coisa de calcular esse vermelho, mas esse preto. Boa? Então, agora para poder só facilitar a visualização aqui, como a gente pegou do meio da figura, esse desenho é algo mais ou menos assim, então, só porque, para o que interessa. Você tem aqui a metade do quarto de volta, né? Aí nesse quarto de volta, a gente pegou do meio dele para cá, como se fosse uma diagonal, algo mais ou menos assim. E nesse outro tem um encontro, né? Um cara que está fazendo mais ou menos assim. E aí a área que ficou para a gente calcular agora é como se fosse essa daqui, né? Acharam aí a ideia na figura? O que eu estou calculando então? Ah, já calculou as duas ao mesmo tempo. Pronto, quando eu junto essa vermelha e essa preta é como se eu fizesse essas duas ao mesmo tempo. Sendo isso daqui a metade, né? Meu desenho de novo ficou ruim, talvez o ponto de encontro devesse ser mais para cá assim, algo mais ou menos aqui assim. Pronto, aqui fica um pouquinho melhor, né? Sendo que você está com um ponto de encontro ali no meio. Agora a gente pode juntar as ideias que estavam vindo antes, ó. Eu vou calcular de fato esse 1/4 de volta. Aí depois de calcular esse quarto de volta, eu vou tirar o triângulo que está aparecendo. Aí tirando o triângulo eu vou dividir por 2, porque são duas partes, né?
Então, essa área pintada, essa área vermelha, vamos juntar aqui tudo. Então, é a área de 1/4 da bola. Então, a bola dividido por 4. Subtraído da área do triângulo, pegando todo esse resultado e dividindo por 2. Então, agora é só alegria, né? O problema é que o fio da égua não coloca número, né? Tem A. Então, é um quadradinho qualquer aqui. Tem lado A, né? É isso que ele chama? Deixa eu ver aqui. A, né? Então, se esse quadradinho tem lado A, o raio dessa criança é A. Não? Como é 1/4 dessa bola, então isso aqui vai ficar para a gente π vezes A ao quadrado sobre 4. Esse é o primeiro. Depois, no caso do triângulo, então você tem base vezes altura aqui, né? Quadradinho, então A vezes A sobre 2. Então, menos A vezes A sobre 2, tudo isso dividido por 2. Boa, então o que vai sobrar? Vamos ver aqui. Vai dar para botar uma galerinha em evidência, né? É um triângulo, né? A, base, ou melhor, base, altura desse triângulozinho que apareceu aqui, né? Desse maior, esse aqui. Né? Então, estou tirando ele. Legal? Então, por isso que ficou A vezes A sobre 2. Então, aqui eu vou ter π vezes A ao quadrado sobre 4, A ao quadrado sobre 2, tudo sobre 2. A resposta dele tem evidências, né? Então, vamos botar a evidência aqui que ele está querendo. Se eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, isso daqui vai dar π vezes A ao quadrado sobre 8, menos A ao quadrado sobre 4. Confere? Que esse 2 de baixo vai acabar multiplicando esses dois denominadores, na multiplicação de fração. Então, se eu botar o A ao quadrado sobre 4 em evidência, sobra no primeiro elemento π sobre 2 e no outro sobra 1, né? É isso? É, né? 8, sobra o 2 na parte de baixo que eu separei o 4 ao quadrado sobra 1. Então, teríamos aí como gabarito, tem algo parecido? Ah, tem. É porque ele não deixa a fração no π, né? Massa. Então, para gabarito, esse cara aqui não tá bonito, não. Vamos tirar MMC. Então, MMC é 8. π ao quadrado menos 2A ao quadrado. Agora sim, né? Se eu separar o A ao quadrado, sobra π menos 2, tudo isso dividido por 8. Isso aí. Então, gabarito, letra D, né? Professor, você não pode ligar o ar-condicionado, por favor? Bicho, o controle tá comigo, tá? Aqui. Então, tá aí. Coloca no 22, tá ok? 22? Era uma piada, professor. Ah, é? Tá ok. Ah, tá. Não escutei a última parte. Pode crer. Então tá aí. Esse era o exercício 5 de vocês. Então a jogada era essa transição aqui, né? Entender só como é que passava esse cara pro outro lado ali naquela mudança. Massa. Massa. Questãozinha boa. Qual outra que eu fiquei devendo? Deixa eu ver aqui. A 1 nós fizemos. Eu fiz a A 1, 2, 3, 4 e 11. e 11. E a 15 o senhor fez. Ah, e a 15 a gente mudou, né? Fez aquela das arco tangente lá, que dava 1, né? Pode crer. Então escolheu a mais feia aí, velho. Mais menos, deixa eu ver. Não, tem que ser uma que tem 12. 12? 12 ou 7. Nossa, eu não sei. Mas essa 12 tá. Ah, 5 a 12 Égua. é o desenho mais feio. NY dividido por NX. Onde é que o negócio tá lá em cima pra vocês calcularem, velho? Ave Maria. Tá vendo aí como é que funciona essa 12? Vamos ver aqui se eu consigo desenhar para ter uma certa ideia. Ele pegou, em suma, uma bola, um triângulo equilátero e colou esse triângulo equilátero num quadrado. E aí ele quer que você calcule um camaradinha que está lá no alto, que são duas medidas diferentes, NX e NY. Então vai ser algo mais ou menos assim, né? Eu acho que eu vou tirar essa bolinha por enquanto, só para facilitar a nossa vida, tá? Então, você tem um quadrado aqui. Então, algo mais ou menos
nessa toada aqui, um quadradinho. E aí desse quadradinho ele pegou o primeiro ponto e desse ponto ele desenhou um triângulo equilátero. Então ele formou algo mais ou menos por aqui. Assim, né? Aí nesse desenho apareceram aqui pra gente um N, um X e um Y. Esses três pontinhos. É o contrário? Ah, é. O X embaixo e o Y em cima. E ele quer descobrir, agora que você fez isso, quanto que é o NX dividido pelo NY. Essas duas medidas. Para tanto, ele deu umas informações aí para nós, né? Ele falou quem são os senos desses ângulos aí que em algum momento a gente vai precisar. E aí? Dá para concluir que eles têm centros iguais. O triângulo quadrado. Eles são da mesma circunferência. Ó, diagonal do quadrado é o raio. Diagonal do quadrado é o raio também, isso é verdade. Tem o mesmo centro, né? Porque eles estão os dois realmente dentro da bola e eles estão ambos inscritos, então eles têm o mesmo centro. Mas vamos preocupar aqui inicialmente, porque se ele deu esses valores para nós aí, né, desses dois ângulos de 15, não, né, o cosseno e o seno de 15, deve ser porque algum motivo eles têm que aparecer aqui. Então vamos tentar caçar alguma medida aqui que nos ajude dentro da angulação. Então vou começar pelo quadrado, porque o quadrado é facinho, né? Então aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90. Obviamente eu tenho em todas as pontas, né? Inclusive nessa ponta inteira aqui. Ele também seria um ângulo de 90. Só que o que rola? Além dele ser um ângulo de 90, aqui eu tenho um triângulo equilátero, né? Então cada um deles vai valer 60 graus. Então esse chapa é 60, 60 aqui embaixo, 60 lá em cima. Então pelo menos um dos ângulos apareceu. Está faltando ver como é que a gente encontra os outros dois. Não é? Ali não está dividido igualmente? Para dar 90 graus ali? Deixa eu só ver se ele fala alguma coisa no texto. O meu chute é que sim. Deixa eu só ver se eu tenho um texto para suportar. AB pertence à mesma circunferência, um triângulo equilátero é um quadrado. Ele não fala nada demais, né? Mas eu tenho quase certeza que isso vai ser sim. Será que a gente consegue usar uma propriedade de bola aqui? Vamos ver, velho? Porque o raio deles vai dar no mesmo lugar, não vai, professor? Não vai cortar tipo igual? O raio Pronto. Vamos provar pela bola, só para ver. É porque só pelo desenho a gente pode se iludir, mas está certo, ele é de 15 graus mesmo. Isso não vai mudar a nossa ideia, não. Para isso, eu vou pegar a seguinte informação aqui para a gente, ó, só para a gente lembrar de ângulos na circunferência. Você tem aqui o triângulo, né, o triângulo equilátero. Aí, como a gente sabe que esse cara aqui, ele vale 60 graus, então eu sei o valor desse arco todo, né? Lembra que o arco ele é sempre o dobro do ângulo que eu estou formando? Então, esse aqui é 120, desculpa, aqui é 60, é porque lá em cima eu vou ter que ter o ângulo de 120. Massa. Aí, se vocês derem uma outra olhadinha aí, ó, tem o A até o B, então aqui eu tenho o A e tenho o B, que se eu completar esse cara, é diâmetro, né? Porque eu estou pegando o quadrado de uma ponta a outra e tem que passar pelo centro, porque eles estão do mesmo lado. Então, se isso daqui tudo é o centro, o que acontece para nós? Esse cara aqui é quem está sobrando, né? Esse ângulozinho, para completar o 180, ele tem que ser 60 graus. Beleza. Então, se esse chapa aqui ele é 60 graus, quer dizer que esse pedacinho é um pedacinho de 30. Pronto. Então, você está quebrando o seu ângulo nesse formato. O que falta para a gente agora para terminar, para mostrar que isso é 15? Porque a gente precisaria mostrar que ele é 15, né? Já que ficaria 45, 60 dividido em duas partes. Então, se esse aqui é 60, né? E essa partezinha toda é 30, como é que eu provo? Aqui tem um restinho do quadrado, né? Será que o restinho do quadrado ajuda a gente? Não sei dizer, né? Como a gente provaria que ele é 15, sem ser nesse achismo? Dá pra cortar o quadrilátero no meio, que aí faz um triângulo retângulo, né?
Verdade, verdade. Aí só me dá que esse cara aqui é hipotenusa, né? Mas não é exatamente. Porque aí já teria 30 graus, não teria que ser. Então, eu preciso agora chegar nesse aqui, né? Ah, não vai ajudar. Nesse aqui, né? Porque daí foi mais ou menos um retângulo. Seria algo mais ou menos assim. É triângulo retângulo, mesmo ângulo do outro. Como a gente chegaria no 15? Estou quase certo que é 15. Não, estou certo que é 15, eu só não sei provar que é 15. 45 menos 30, porque o quadrado vai cortar no meio também. Aqui, né? Corta. Ah, pode crer, eu acho que isso aí funciona. Ó. Se a gente pegar essa partezinha aqui, ela é 45, né? Que a gente está dividindo o quadradinho no meio. Então, se ele é 45, esse outro pedacinho só aqui é 90, né? Pronto, aí se ele é 90, show, aí fechou mesmo. Porque aí esse carinha aqui, só esse pedacinho, é 30. Né? 90, para completar o ângulo que a gente estava querendo, né? O 120, ele é 30. Então, como ele aponta para esse chapa aqui, ele tem que ser 15. É isso aí. É isso aí. Vamos voltar aqui para a construção. Ó, o objetivo todo aqui, Luiz, é mostrar que esse ângulo aqui é de 15 graus, tá? Porque agora, só complementando, né? Sendo esse cara aí 15 graus, então esse outro é 75, aqui nesse cantinho vai ser 15 e aqui embaixo também vai ser 75. Então eu vou ter um triângulo, só dando uma separada nesse cara, vou ter um triângulo. Mas ele não é oposto pelo vértice, professor? Isso, por isso que eu troquei os ângulos de lugar. Aqui 75 e aqui é 15. Né? Isso aí. Então a gente vai ter um triângulo com mais ou menos essa abertura aqui, né? 75 graus, 60 graus e 15 graus. Aqui é o NY que eu quero descobrir e aqui seria o NX que a gente quer descobrir. E aí, isso resolve o exercício, né? Porque a gente sabe que pela lei dos senos, cada um é oposto ao seu respectivo seno. Então nós teríamos aqui que o NX está para o seno de 75, assim como o NY está para o seno de 15. Eu não entendi como o senhor provou que ele é 15. Vamos chegar nisso. Então, só mostrar que o 15 realmente resolve a questão. Sacou? Seno de 15 está no exercício, seno de 75 está no exercício. Porque aqui cabe lembrar, não esqueçam dessa relação que é importantíssima lá para a SPSEX, hein? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 15. Aí, fechou. Eu tenho... E sendo para seno não precisa inverter o sinal. De seno para cosseno não inverte o sinal. De cosseno para cosseno inverte. Né? Então, como ele quer NX sobre NY, então se eu passar o NY dividindo, né? Vai ficar aqui que NX dividido pelo NY é a mesma coisa que o cosseno de 15 dividido pelo seno de 15. Aí a gente vai torrar o braço para responder isso daí a partir daqueles números que ele colocou. Mais massa. Então, como é que a gente chegou que aquele cara ali é 15, bicho? Então, a ideia central veio daqui, ó. Nós pegamos no quadrado inicial, acho que aqui, se eu não me engano, os vértices são A e B. E ele corresponde à diagonal do quadrado, achou aí? Meio da figurinha? Então, isso daqui é o diâmetro, né? Porque o quadrado está inscrito. Tem o 90 graus aqui em cima. Então, isso daqui é o diâmetro da bola. Então, sendo o diâmetro da bola, a gente tem uma redução metade-metade. Metade para cima, metade para baixo. E aí, qual foi a ideia? Começar a olhar as figurinhas que estão sendo formadas aqui, né? Então, você tem uma relação que puxa lá em cima para o N. E a outra, qual é o ponto? P, né? E a outra que puxa um pouquinho antes para o P. Pronto. Aí a gente vai tentar descobrir a partir dessa galera. Para descobrir agora, vamos começar a montar os ângulos do triângulo. A gente puxa pro Y, professor. É o N lá em cima, né? O Y morre um pouco antes, o N lá em cima. Né? Então agora, o objetivo foi olhar o ângulo inscrito. Então nós olhamos aqui, ó, que esse ângulo que apareceu aqui é um ângulo de 60. Então ele sendo um ângulo de 60, esse arco inteiro é 120. Massa. Então vamos guardar essa informação. Se esse arco inteiro é 120, então se do A até o N vale 120, então nós olhamos o que está faltando aqui.
Então, qual é o arco que falta? 60. Boa. Então, esse cara aqui sendo 60, quer dizer que o ângulozinho que apareceu é 30. Né? Porque o ângulo inscrito enxerga metade. E aí depois, o objetivo foi olhar o ângulo que estava faltando aqui do outro lado, né? O que completou a nossa bolinha, velho. Que aí quem completou a nossa bolinha foi essa criança aqui, né? Esse pedacinho. Então, sendo aqui 90, esse cara vai virar, quanto é que a gente tinha calculado? 45, né? Porque eu estou dividindo a bola ao meio. A bola não, o quadrado, né? Então, como o quadrado está sendo dividido ao meio, ele é 45. Então, ele está olhando aqui um tamanhão de 90. Então, a única pessoa que faltou, né, é esse pedacinho vermelho, que vale 30, então, né? Porque tem que fechar o 180. Aí, ele sendo 30, o ângulozinho escrito é metade. Ele vale 15. Isso aí, velho. Questão difícil, hein, bicho? Quanto é o quociente de 15 aí, por favor? É com sinal de mais ou com sinal de menos? Positivo. Raiz de 6. Então, raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. E o outro é negativo, né? Então, raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. Massa. Então, o 4 cancela. E aí eu estou caindo numa divisão com raízes. Então, divisão com raízes, a gente vai ter que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo do nosso denominador. Então, vou pegar esse número, vezes a raiz de 6 menos a raiz de 2, desculpa, mais, né? Que é o conjugado, vezes a raiz de 6 mais a raiz de 2. Sempre invertendo o sinal de quem está embaixo. Na parte de cima, se liga, ficou raiz de 6 mais raiz de 2 ao quadrado. Então, é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes a raiz de 12, mais o quadrado do segundo, que é 4. E embaixo ficou o produto da soma pela diferença. Então, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que sobrou para nós aí, mané? Sobrou 10 mais 4 raiz de 3 sobre 4? 10 mais 4 raiz de 3 sobre 4. Aí tem resposta com 5 aí? Tem? Então, onde que a gente errou ali nessa continha? O seno é negativo, o cosseno é positivo, multiplicamos pelo camarada de cima. Quadrado do primeiro é 6. 2 vezes raiz de 6 com raiz de 2 é da raiz de 12, tá certinho. Ah, quadrado do segundo é 2, né? Botei 4. Então, aqui na verdade é 8, né? 8. Agora dá, né? Porque quando você dividir 8 dividido por 4 dá 2, então 2, e o outro vai dar 1. 2 mais raiz de 3. Também não tem, né? Agora eu não sei onde está errado, não. Para mim está certo. Professor, quando Manda. o senhor fala lá que o 175 é igual ao cosseno de 15, Uhum. seria complementar, né? É. Complementar na 90 graus. Isso. Então, 75 com 15 não dá 90? Nossa. Por isso que os valores são iguais, né? Utiliza que no inverso, complementar de cosseno é negativo, assim. É no caso dos 180 graus, né? O cosseno de 180 menos um ângulo é menos o cosseno do ângulo. No caso, suplementar. Suplementar. Ah, tá. Mas isso tá bom. Aí troca o sinal, porque você troca o quadrante, né? Sai do primeiro para o segundo quadrante, ele fica positivo. Mas mesmo assim, vale vice-versa ali, né? Aí o seno também pode virar cosseno de 75, né? Eu tentei fazer isso num exercício desse aí, dessa lista, e não saiu o resultado. Essa troca pro complementar? Não foi nesse exercício, mas foi parecido com esse. Não lembro não. Deixa eu pegar. Onde que a gente errou aí? Ah, a gente errou o ângulo, né? E vocês me deixam errar assim na tora, velho. Isso aqui não dá 180, né? Dá 150. Então esse ângulo aqui é 45. Então aqui é 45. 45. Então ficou mais fácil chegar na resposta, né? Chegou mais fácil. Então aqui é raiz de 2 sobre 2 só, né?
Que aí a racionalização vai ficar um pouco mais simples, pelo menos. Vamos ver, se eu simplificar essa parada, então vai dar 2 em cima e 1 embaixo. E aí sim eu multiplico e divido pela raiz. Eu acho que agora bateu. Divididos pela raiz de 2, então multiplica e divide pela raiz de 2. Agora dá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Raiz de 6 com raiz de 2 é raiz de 12. Põe o 2 para fora. Isso aí. Então vai sobrar para nós 2 raiz de 3 mais 2 sobre 2 divididos por 2. É, né? Aí cancela um monte de coisa aí, né? Esse é positivo, né? Que é o cosseno de 15, só para eu não ter feito a conta errada de novo. Seno de 75 está para nx, beleza. Aqui é 45, né? Só fazendo a correção. Agora está certo, né? 180, agora está certo. Então, ny está para o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Cancelei e ficou o 2 em cima. Então, é isso daí. Né? Então, tá certo. Agora fechou mesmo. Então, quanto sobra? Sobra... Cancela... Raiz de 3 mais 1 sobre 2. Esse seria o valor do nx sobre o ny. Aí, para não estar dando gabarito, deve ser porque ele quer o contrário, né? Provavelmente. ny sobre nx. Enfim. Mas tá de boa. Só inverter a ordem ali agora, né? Inverter a ordem que a gente tem a resposta. O mais difícil aqui era só mostrar essa angulação mesmo. Você vai pensar no final, professor? Aqui eu dividi por 2, né? 2 dividido por 2, 2 dividido por 2. E o lá de baixo? Por isso que ele ficou. Por isso que ele ficou. Ô, professor, e essa 7 da cabeça aqui? 7? É um triângulo bravo. 7. Tá massa, deixa eu só dar um tempinho e a gente faz essa daí também. Boa, questão boa essa daqui para a prova de vocês, viu? Não é uma questão... Não é uma questão de cálculo muito complexo, não, velho. Ali numa das últimas etapas, quando você foi dividir por 2, Uhum. como é que tu consegue cortar 2 vezes 2? É porque aqui tem uma conta de mais, né? Então você pode observar isso como sendo uma soma de duas frações. É raiz de 3 sobre 2 e 2 sobre 2. Ah, tá. Então aqui eu só fiz um primeiro, né? Que cancela e 2 dividido por 2 dá 1. Né? Então só pode dividir uma soma se dividir os dois termos. É, porque uma soma é sempre várias frações juntas, em que você une o denominador, mas elas de fato são vistas assim. Pode crer? Aí, claro, para chegar no gabarito, como a gente falou, tem que inverter, né? Então ficaria, na verdade, 2 raiz de 3 menos 1 sobre 2. Então o gabarito aí que vocês encontram é raiz de 3 menos 1. A nível de gabarito. Mas ali a gente já tem a ideia, então o resto é só perfumaria. 7 é? 7. Rapaz, vamos ver aí que só tem questão complicada, hein? Quem escolheu os exercícios dessa lista aí tá de sacanagem. Ave Maria, velho. Pode xingar que precisa. Não é que pode, velho. Questão 7. Vamos lá, essa aqui parece ser mais fácil pelo menos, hein? Eu tenho um ponto de encontro das bissetrizes. Tá bom. E O é o centro da circunferência. Sei que BOC é o dobro de BAC. E que PQ vale 10 raiz de 3. Então, qual é o comprimento de PQ? É, bicho. Eu sei que esse aí você usa a regra do primeiro. Eu não sei nem que regra é essa, o que que isso faz? É, tem um tempo assim, assim. Aham. Esse aqui é 2 vezes a soma desses caras aqui, parece. É mesmo? Eu acho que. Não sei se é o dobro ou se é ele soldar ele, alguma coisa assim. Eu não sabia, não. Vamos tentar no braço aqui para ver o que que faz, né? Vamos ver se bate então com a regrinha que você está falando aí. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Não tá falando. 7, né? Deixa eu só pegar os valores direitinho aqui para não perder, né? Então você tem um camarada que é um triângulo de cabeça para baixo. Algo mais ou menos assim.
esse triângulo inicialmente ele fala nada, né? Só um triângulo qualquer. Né? Não tem informação se ele é isósceles, se ele é nada. Nesse triângulo eu tenho um ângulozinho aqui embaixo qualquer x. Aí feito isso, eu vou pegar o encontro das bissetrizes para encontrar um outro ponto aqui no meio. Esse cara aqui, o ângulo daqui, certo? É a soma desse ângulo daqui, desses dois e do de baixo. Eita, bicho. Vamos ver se vai bater então. E esse aqui é 2x, confere? Porque ó, o ângulo BOC é o dobro do BAC. Então só botar as letrinhas aqui, é o BOC junto com o BAC. PQ, então aqui no meio eu vou fazer uma quebra. Então aqui eu tenho um certo PQ que vale 2 raiz de 13, 10 raiz de 3. E aí, a partir desse valor, ele quer descobrir quem é. Deixa a minha lista tá toda. PQ não pode ser, né? Porque PQ a gente já sabe. Aqui eu tô com um símbolo esquisito na lista, não sei dizer quem é esse não. Acho que ele quer Deve ser um ângulo, né? Ele quer descobrir o arco. Ah, um arco. Aqui ficou tudo atropelado. Então ele quer saber quem é o cara que tá andando aqui em cima. Quanto é o arco PQ? Que são os pontos P e Q. Ele quer saber quem é o arco PQ. E aí, maluco? Como é que a gente faz esse trem aí, velho? Olha, são as... Ah, ainda tem o fato de serem bissetrizes, né? Então deixa eu botar essa informação aqui. Isso é o que eu quero calcular. E eu sei que BO e BC... OC, né? CO. BO e CO são bissetrizes. O que vocês chutam aí pra gente fazer, velho? Então vamos colocar, né? Já que a gente não sabe, vamos colocar alguns aí. Se a bissetriz está cortando no meio, né? Pronto. Então vamos dizer que esse cara aqui verdinho é o mesmo do de baixo, ambos valem alfa. Cortou ao meio, né? Lá do outro lado eu também cortei ao meio, então aqui eu tenho dois ângulos pretinhos que valem beta. Disso daí já tem algumas informações pertinentes, né? Se eu somo alfa, alfa, beta, beta e x, 180. E se eu somo alfa, beta e 2x, também dá 180. Então vamos botar essas informações aqui. Então 2 beta com 2 alfa com x vale 180 graus. Ah, com certeza. Só tem que ver se esse sistema é resolvível, né? Então 2x mais alfa mais beta também vale 180. Vou multiplicar de baixo por menos 2. Massa para a gente ir para o x aqui, porque me parece que deve ser o ângulo importante. Então, se eu multiplicar por menos 2, corta o beta, corta o alfa, e aqui eu ganho menos 4, sendo que esse cara vai virar menos 360. Oi. Por que na equação de cima aí, a 2 beta, 2 alfa mais x igual a 180 sendo... Triângulo grande. Ah, o triângulo grande. Né? Então tem 2 alfas, 2 betas e o x. Boa? Então se a gente cortar essa parada toda, plá, 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 sobra menos 3x igual a menos 180. Oh, beleza, então nosso ângulo é 60 graus. Bem, se esse ângulo vale 60, então aqui no meio é 120, né? Então, descobrir esse arco, eu só vou precisar descobrir quem é o raio. Porque para a gente achar, lembra que para achar arco, eu preciso achar o comprimento da bola inteira, né? E o raio é a altura do triângulo. Não, porque a altura do triângulo é menor, o raio vai até lá em cima. Então, a altura desse triângulo menorzinho? Então, não é, porque o raio vai até aqui, ó. O raio vai mais, ó. O raio está aqui. Isso, o raio é aqui e aqui. Esses dois são raios, né? Pelo desenho? É, esses dois são raios. Fala o triângulo BOC. Então, no BOC. É
É, tá certo. No BOC ele é como se fosse a altura. Mas eu vou usar o pequenininho porque é o pequenininho que tem essa medida aqui, né? Então com ele vai ser mais fácil. Então vamos descolar esse triângulo aqui para dar uma enxergada nele. Ele tem um tamanho que vale 10 raiz de 3. Aí ele tem uma primeira medida que é um raio e uma segunda medida que também é raio. Confere? Não. E no meio dele tem um ângulo de 120. Ah, eu sei que tem um bisuzinho. E aí, para nossa sorte, como isso aqui é um triângulo isósceles, eu vou poder cortar no meio. Que vai ficar bem fácil. Fica 60 para um lado e fica 60 para o outro. E aí como você cortou ele ao meio, aqui também forma um ângulo de 90 graus. Um triângulo isósceles, isso é muito bom. E, em especial, além de criar 90 graus e dividir ao meio, ele também quebra a base em duas partes iguais, né? É tudo igual. Então, esse cara vai valer 5 raiz de 3, esse daqui também vai valer 5 raiz de 3. Qual delas? Do ângulo de 60 é x. Pode sim. Mas aí a gente teria que usar o 30, né? Então, se esse é o 30, aí aqui seria x raiz de 3, 2x. Em especial, o r tem que dar 10, então, né? Porque ele tem que ser o dobro. Então, esse r é um raio de 10 centímetros. Para quem não lembrava do bizu, aqui eu também posso usar aqui o seno de 60 graus é 5 raiz de 3 sobre r, né? E aí vai dar a mesma coisa. Você vai chegar aqui, o r é 10. Diz que tem um bizu quando o triângulo é isósceles, ele é 120, 30, 30, tem alguma coisa de raiz, sabe? Também? Que aí um lado vale, acho que x raiz de 3, os outros, é que agora eu não vou lembrar de cabeça, Mas deve ser semelhante, né? Porque se vale no 30, 60 e 90, você só vai dobrar. acho que era o bizu do triângulo egípcio, que as palavras que usavam na época da construir pirâmide. É isso, pô. 2x, x raiz de 3, x. Aí para o 120 você só dobra, se for isso não tem problema. Então aqui vai ficar 10, né? No caso do 120, né? Olhando para o 120, você já pode olhar o valor dobrado. Então quem é nosso arco? Então vamos lembrar lá, né? O comprimento de um arco, para dar a resposta do exercício, ele é o arco inteiro, né? Então 2πr, multiplicado pelo ângulo dividido por 360. Então, como o nosso 2x vai virar 120, então vezes 120 divididos por 360, nessa proporção, né? Então, ele mantém a proporção do ângulo central. Então, o que, que vai rolar aqui? Vamos ver, 120 dividido por 360 vai dar 3 embaixo e 1 em cima, né? 1/3. Então, sobrou 2 vezes π vezes 10, tudo isso dividido por 3. Então, o nosso valorzinho P é em centímetro, né? Não lembro mais se ele pegou em centímetro. Centímetro. Então, o valor do PQ é 20π sobre... Essa é difícil pra caramba. Mas boa questão também. Professor, Boa questão também. prova que... É porque eu sei que eu vi a resolução da questão que alfa é igual a beta, né? É? É. Eu vi por causa que eu vi a resolução da questão. Eu sei que os dois ângulos são iguais, mas o que prova isso? Não sei, ele não fala que é paralelo nem nada, né? Professor, Se ainda fosse algo paralelo, a gente conseguiria provar que realmente é igual. Diga aí. é que se x vale 60 não dá pra ficar potência de ponto no B e no C? É porque tem um círculo aí completo dentro dele, do triângulo. Dá pra usar potência de ponto, sim. Pra encontrar, se eu souber quem é o beta, né? Ou o alfa. Professor, se o B não encontra ele no mesmo local que o C encontra, não tem alguma coisa Então tem a mesma medida. eles batem- Aí o x é 60. Então, eu não sei, né? Talvez seja mesmo, porque você está com uma bola do lado de dentro. Eu imagino que essa história de você ter uma bolinha aí possa ajudar a gente a mostrar que os ângulos são iguais. Quer ver? Seria... Como é que a gente provaria que esses caras são iguais? Tendo um 60 embaixo. Porque se fosse 60 embaixo, dois ângulos iguais, esse triângulo seria equilátero, né? Você teria uma bola num triângulo, dentro de um triângulo equilátero. 60, 120
Os tamanhos são os mesmos. Eu acho que dá para provar que ele é isósceles. Então, ele sendo isósceles com um ângulo de 60, ele seria equilátero. Aí os ângulos seriam realmente a mesma coisa. Vamos pensar nisso aqui, por exemplo. Ó, você tem uma bolinha. Esquece todo o resto. Só pega a bolinha e o triângulo aqui. Pronto, você tem uma ideia mais ou menos dessa daí. E aí você tem uma reta que vai passar aqui pelo meio da bola, né? Eu não sei se ela divide nada ao meio ainda. Eu só quero mostrar, inclusive, que ela vai dividir os caras ao meio. Que tipo de relação que nós temos para poder provar isso? Essas distâncias aqui têm que ser iguais. Essa e essa. E aqui tem que formar 90. Pronto, então eu tenho raio, essa distância é igual a essa, porque é ponto de tangência com a bola. Então a distância é a mesma. Então eu tenho um triângulo retângulo. Então esses triângulos são os mesmos, né? Inicialmente seria isso, porque eles são idênticos. Eles têm mesmo raio, mesmo cateto, em tese mesma hipotenusa. Então são triângulos iguais. Então isso daqui é bissetriz, na verdade, né? Então 60 aqui também. Então isso daqui, obviamente, é o raio da circunferência inscrita, que é o cara que está lá dentro em conta das bissetrizes. Agora, como é que a gente prova o resto? Será que dá para seguir a mesma ideia? Esse é 90. Se eu faço algo para cá, essa distância é igual a essa, raio e raio. Então esses dois triângulos são iguais, né? E a mesma situação para cá. Então esse cara é 30, a gente já provou que isso aqui é 120. E aí, esse aqui também é 120 então, né? Pela mesma premissa. Vai dividir em 2,60 também, né? Então aqui em cima também tem que ser 30 graus. Massa, então prova mesmo, o alfa é igual ao beta. Todos eles vão valer 30 graus. A única forma que tipo, eu percebi que talvez seria por causa de ser a base daquele triângulo e a base do... Se fossem paralelas, né? Se fossem paralelas, tipo, esse triângulo ou não são iguais. Se fossem paralelos. Então a gente só saiu aqui realmente pela construção de cada um deles. Legal, legal. Professor, você poderia explicar de novo só aquela parte ali do PQ, por que do 120 de 360? Porque é um comprimento de arco, né? O comprimento de arco ele pega um pedaço da bola. Então você está com a bola inteira. A bola inteira é 2πr. E aí quando você for pegar um ângulo de abertura, ele vai olhar para o arco. Esse ângulo vale uma regra de 3. Então 2πr está para o 360, assim como esse ângulo está para o arco. Na multiplicação cruzada, o arco vai ser 2πr vezes o θ dividido por 360. Então o arco, ele sempre é a proporção do comprimento. Porque isso aqui é o comprimento vezes uma fração, né? Essa fração é a proporção que você está tomando. E essa proporção depende do ângulo. Então é quanto da bola que você está pegando. Por isso que a gente colocou o 120, que é o ângulo que a gente tinha encontrado, sacou? Então ele tem uma abertura de 120, então ele enxerga aquilo dali em relação a 360 graus. É, bicho, ó, estamos manjando geometria. Faz isso não, negão. Faz isso não. Hoje o Luiz tá estressado desde a hora que ele chegou. Hoje a madrugada vai ser longa e... Eu já vi que tem prostaférias, eu fico até feliz que eu não vou fazer. Pô, eu acho que eu nem pus prostaférias dessa vez aí, velho. 5 menos seno de menos 3 é o quê? Menos 3. Ah, não, x. A gente vai dar um jeito aí, velho. Vai precisar de prostaférias não. Vamos fazer essa aí então. Vamos ver, vamos ver. É 10, né? 10. 10. Professor, eu não vou mentir não, eu quase fui embora pra casa. Por que mesmo, velho? Não tava com saco não hoje. Olha que eu nem dei a matéria de hoje, hein? O que o senhor vai inserir hoje? Seria geometria analítica, ó. Ah, isso aí é mamão com açúcar. Eu também acho. O pior é que a hora que o senhor chegou, ele chegou meio falou e tal. Chegou, essa pessoa tá bem? E a gente fez umas perguntas pro senhor, não sei o que lá. O senhor tá bem hoje? Ele falou, não, tô de boa, pô. Eu falei, quando é assim, você vai passar geometria analítica. Ele falou, é isso. Isso aí. Tá certinho.
Menos 7. E aí, quais são as soluções dessa equação aí, mané? Como fazer, né? A gente só precisa de um passo, né? O primeiro passo, inclusive. Depois vocês vão ver que o negócio vai desandar. Ó, a ideia central aqui é entender o comportamento desses dois caras lá de cima. Porque aqui embaixo é x e x. Então deve estar bom já, né? Só que em cima eu tenho um 5x e tenho um menos 3x. Então me falem aí. Com quais ângulos eu consigo formar o 5x e o menos 3x? Me falem uma formação que os mesmos dois números com operações que vocês conhecem formam um 5x e menos 3x. 3 e 2 agora. 3 e 2 é verdade. 3 e 2 daria 5. Mas 3 com 2 não me dá o menos 3. Mas está perto. 8 e 3. 8 e 3 vai gerar o 5 numa subtração. Mas não gera o menos 3 também, né? Ah, é? Então, vamos lá. Números de soma e subtração, para ficar mais fácil para vocês. Que deem 5 e menos 3. Como é que é? Eu quero dois números que somados deem 5x e subtraídos deem menos 3x. Esse é o único jeito de fazer isso? É o jeito mais fácil. Eu nunca vi isso fazer isso na minha vida. Vai fazer, pô. Porque esses caras conversam entre si, né? Menos 5 e 8? Esse aí é até longe. Tem esse aqui que é mais fácil. 4x mais x e x menos 4x, se vocês quiserem. Porque aí agora eu vou transformar aquela parte ali de cima em uma soma de arcos, né? Então, sendo uma soma de arcos, a gente tem formulazinha que calcula essa parada aí. É isso daí, o poeminha lá, né? A de seno conserva o sinal, né? O de seno conserva o sinal. Então aqui eu vou botar em preto primeiro, né? Quando é somando, né? Então, seno A, cosseno B, menos ou mais, né? Seno B, cosseno A. E aí depois você vai ter um segundo valor aqui, né? Menos seno A, cosseno B, mais, porque eu tenho menos na parte da frente para zicar tudo, né? Então menos com menos vai dar mais, seno B, cosseno A. Tranquilo? Ó, esse menos inverte o sinal daqui de dentro. Então, o primeiro seria seno A cosseno B positivo, ficou negativo. E o segundo seria seno B cosseno A negativo, com o menos da frente vai se tornar positivo. Tudo isso divididos por essa noia toda aqui, né? Seno de x, cosseno ao quadrado de x, igual a menos 7. Massa, tem uma galera que deve cortar, né? Seno de x, cosseno de 4x, isso aqui vai embora. Boa. O que sobrou pra gente aí, velho? Sobrou seno de 4x, cosseno de x vezes 2, né? Então, 2 vezes seno de 4x, cosseno de x. Divididos esses por seno de x, cosseno ao quadrado de x, igual a menos 7. Bom, alguma coisa aí pode cancelar, né? Porque você tem cosseno em cima, cosseno embaixo. Então, como eu tenho esse cosseno de cima com esse cosseno de baixo, a gente vai poder cortar, exatamente. Então, esse aqui corta com a potência. Então, agora o que sobrou para nós? Vamos lá. Eu tenho 2 vezes seno de 4x em cima e seno de x, cosseno de x embaixo, igual a menos 7. E agora, mané? Primeiro, essa parte aqui da soma de arcos de boa? Menos 7, é isso aí. E as soluções são no intervalo 2π, só para a gente não perder aqui. Agora o que vai fazer? Vai transformar o 4x em 2x mais 2x? Boa, exatamente isso, exatamente isso. Ó,
O seno de 4x eu vou transformar nisso. Seno de 2x mais 2x. E embaixo eu vou deixar aqui por enquanto. Seno de x cosseno de x. Igual a menos 7. Quando eu somo caras iguais é um arco duplo, né? Então, sendo um arco duplo, vou botar a fórmula aqui em vermelho. A fórmula do arco duplo do seno é 2 vezes seno de A cosseno de A do mesmo jeito. Então, 2 vezes seno de x cosseno de 2x. Esse cara sendo igual a menos 7. E agora que é a mágica aqui da parada. Mais uma, né? Olha aqui, ó. Seno de x cosseno de 2x é como se fosse um arco duplo. Não. Vamos só relembrar aqui rapidinho. O seno de 2x é 2 vezes seno x cosseno x. Aqui embaixo eu tenho justamente o seno x cosseno x. Então, se eu passar o 2 dividindo, esse pedaço de baixo é seno de 2x dividido por 2. Boa, então acabou o exercício finalmente, né? Seno cancela com seno. Legal? Então sobrou 2, 4 cosseno de 2x sobre 2. Sobre 2 não, sobre meio, né? Ele tem que ser igual a menos 7. Aí você passando os trambolhos de um lado para o outro aí, cosseno de 2x é menos 7 sobre 8. Aí o que ele pergunta para nós? Ele pergunta quais ou quantas? A soma das soluções. É isso, né? 7 sobre 8, professor? É, né? Porque o 2 vai para cá multiplicando, fica 7 sobre 2. Né? Aí o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então fica 7 sobre 8. Então a gente quer um ângulo que a soma é... Ele quer o x, deixa eu só pegar aqui, né? Porque se ele quer o x... Cadê? A soma de todas as soluções dessa equação. Ah, vamos caçar aí, né? Quais são as soluções dessa equação. Eu não sei dizer de cabeça assim, quem seria as somas desses caras aí não, velho. Mas vamos ver o que a gente consegue de bom, velho. O cosseno é o que vai de menos pi a pi, né? De menos pi a pi. Positivo? Pra quê? Pra arco cosseno? É. Seria. Fala pra montar daí aquela tabelinha que eu montei. Seria. Mas como ele quer a soma das equações, então talvez a gente... Claro, a gente não vai conseguir descobrir quem é ali, né? Mas pelo menos achar a soma das equações a gente vai achar. Ó. Professor, Manda. quando o senhor faz lá o seno de 2x mais 2x, Aham. aí... Pô, trava isso aí. Arco duplo. Arco duplo. Só, mas é porque eu poderia tipo, escrever esse 2, seno 2x, cosseno 2x. Poderia. 4 vezes Poderia. seno de x, sei lá. 4 não, porque eu não posso passar esse 2 para dentro, né? Aqui você pode escrever dentro do que você está falando. Ó, o arco duplo é esse, né? Ó, o arco duplo fala que o seno de 2x é 2 vezes seno x cosseno x. Então agora a gente está fazendo uma pequena troca. A gente está fazendo 4x. Então para chegar no 4x... É que eu estou dobrando o ângulo, né? Então vai ficar 2 vezes seno de 2x cosseno de 2x. Aqui é o duplo, né? Isso aqui é 2 vezes 2x. Por isso que eu encontrei essa parada aqui em vermelho. E o de baixo é a mesma fórmula, ao contrário. Porque eu tenho seno cosseno. Então aqui, ó, seno cosseno. Só que passo o 2 dividindo. Por isso que eu encontrei aquela nóia ali. Então vamos para as soluções, ó. Cosseno é negativo, né? Só isso. Um valor negativo. Então, se ele é um valor negativo, ele está no segundo e no terceiro quadrante. Boa? Então, essa daqui seria a primeira resposta, que eu não sei qual é. Essa daqui é a segunda resposta. Essa é a grande ideia. Qual é a diferença de um ângulo para o outro aí, né? Que é o que a gente precisa encontrar, velho. Porque se liga, a questão, ele está pedindo para você achar a soma, né? Soma das raízes? A soma das soluções, exatamente.
Para a gente encontrar a soma das soluções, eu precisaria encontrar onde o cosseno de 2x é negativo. Ele é negativo nesses dois lugares aqui. Essa é a grande ideia. Então, eu só vou olhar qual é a diferença de ângulos entre eles. Então, nessa primeira solução, digamos que ela seja, sei lá, essa abertura aqui, ó, alfa e alfa. Na verdade, é 2x e 2x, né? 2x e 2x, porque o ângulo de abertura ali está sendo 2x. Então, esse aqui é 2x e 2x. Boa. Então, esse ângulo aqui em cima, como primeira solução, seria 180 menos 2x. Confere? E o ângulo aqui de baixo seria 180 mais 2x. Sim ou não? Para o raciocínio. Ó, a equação é cosseno de 2x é menos 7 sobre 8. Então, por ser negativo, segundo ou terceiro quadrante, por ser o ângulo de 2x, eu estou formando um ângulo de 2x. Então, do terceiro, eu vou andar 2x da abertura de 180. E do segundo, eu vou reduzir 2x de 180. Então, essas são as minhas respostas. Essa e essa. São os meus dois ângulos. Ele só quer a soma, né? Então, como ele pediu para eu somar esses valores, então vai ficar 180 menos 2x mais 180 mais 2x. Esse cara vai cortar, vai dar 360 graus. 2π, né? Se for só pela soma dos ângulos, seria essa parada aí, viu? Cosseno de x dando negativo. Ali pra saber quando é menos 2x mais 2x, é porque vai no sentido horário ou é anti-horário? Anti-horário, né? Anti-horário. Sempre girando pra cá. Isso aí eu acho que tá certo, né, galera? O raciocínio parece que tá certo, pelo menos. Não, que questão difícil, tá? Essa é mesmo, credo. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o que eu estou fazendo aqui está certo. Não, o raciocínio está todo completo, sacou? Mas eu estou na dúvida se eu posso fazer isso para 2x ou eu teria que fazer para x. Por conta do intervalo, sabe? Porque, olha, as soluções elas têm que ser com x pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Nesse caso, eu vou com 2x indo de 0 a 4π, né? Então pode ser que eu tenha mais respostas aí na jogada, velho. Porque ele vai dar mais do que uma volta, exatamente. Mas se fosse pra fazer com x, ia fazer aquele mesmo negócio de cosseno de x mais x? Não pode, né? Não pode, né? Pode sim. Ah, então eu acho que é isso, né? Vai ser duas respostas dessa parada, porque eu vou de 0 a 4π. Pronto, agora eu tô certo no que eu estou fazendo. A resposta vai ser 4π. Então, só complementando aqui, ó. Quando ele pede a resposta do exercício, ele fala que o x tem que ir de 0 até 2π. Beleza. Isso está me dando a primeira volta da curva. Só que como eu estou com 2x no ângulo, eu vou multiplicar tudo por 2. Então, 2x vai de 0 até o 4π. Então, eu descobri o que acontece na primeira volta. Agora, eu tenho que descobrir o que acontece na segunda volta. Que vai ser equivalente, né? Vai ser a mesma coisa. Então, os outros ângulos serão 180 menos 2x, 180 mais 2x, massa. Aí, o próximo vai ser 180 menos 2x mais 360, né? Que eu tive que dar uma volta na minha curvinha. Né? Quer dizer, uma soma a mais ali que você vai... Na verdade... É isso mesmo, né? E o outro vai ser quem, bicho? Vai ser o equivalente, né? Da volta completa. Então, quando você somar, ele vai sair cancelando todos os 2x que tem na sua conta. 2x, 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 2x. Vai dar 720, que vai ser a soma dos ângulos completos que a gente tem lá. É isso aí. Então, aqui a gente só vai multiplicar em suma, né? Como se eu multiplicasse esse resultado por 2. Pode crer. Então, a resposta tem que vir 720 graus, 4π, né? E não 2π, porque a gente estaria olhando uma volta só.
Pô, que questão difícil do caramba, velho. Professor, eu entendi, mas como é que funcionou? Você aumentou o intervalo? Como é que você aumentou o intervalo? É porque aqui a gente está pegando no onde o x está sendo caçado, né? É. Mas sala não tá da hora, velho. Da hora, mano. Vou que revisa tudo, já fez um Prostaférias ali maluco, já. Aqui a gente nem fez o Prostaférias, hein? Porque a gente não viu as fórmulas direito. Ô, professor, Então, o Prostaférias é isso aqui mesmo, é verdade, né? esse nível tá meio assim na prova, não tá não? Esse aqui tá. As outras que a gente fez, não. Pô, tá meio... Esse tá. Eu não entendi. Porque quando chegou lá, velho, pra mudar os 2x, já fiquei... Professor, é que eu nunca estudei bagulho de Prostaférias. Uhum. Eu achei que era só as fórmulas, não é? É, mas Prostaférias é você sair aqui, ó, que é uma subtração de senos, e chegar aqui embaixo, que é uma multiplicação de seno com cosseno. A gente só demonstrou o Prostaférias fazendo isso aqui, esses 3 passos. Só pra fazer Prostaférias. Se você tiver isso decorado, era só vir direto daqui pra cá, ó. Dá pra fazer Prostaférias sem fórmula. É, aqui eu fiz Prostaférias sem fórmula. Tá. Eu continuo não querendo fazer, né? Tá Sem fórmula. Mas foi. Massa, gostei dessa questão, hein? Isso é boa, mané. Vou procurar mais dessas. Essa é boa, essa é boa. Tirar aqui não, tirar aqui, né? Ó, aqui só um detalhe, se a gente não fosse fazer essa multiplicação dos arcos, como foi feito isso aqui, eu ainda teria que transformar essa conta, viu? Então, ó, cosseno de 2x é 1 mais seno ao quadrado de x dividido por 2. Então eu encontraria o seno, aí a partir do seno eu acharia a resposta. Seria uma outra forma de fazer a questão, né? Ao invés de usar o cosseno, usar o seno diretão aqui. É uma outra relação. Qual a próxima aí pra nós? Que agora eu empolguei, mané. Agora eu empolguei, velho. Viu? O senhor tava triste porque era... Agora ficou bom, velho. É, deve ser, né? Curti. Questão 9. Ô, maluco, vamos agora fazer um monte de VOF aí, que essa parte é mais fácil. Questão 9. A função assume valor mínimo no menos 2. O que vocês acham? Letra A. F de x é a função menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos 3 seno ao quadrado. O menor valor dessa função é menos 2, verdadeiro ou falso? Poxa, então chuta aí, mané, já que tá chutando mesmo. É falso? É falso. E aí? Ó, do jeito que tá aí a gente não sabe fazer a conta, óbvio, né? Ah, que bom. Porque eu tava homenageando... Porque a gente só sabe calcular a função máximo e mínimo quando tem só um seno ou só um cosseno, né? Quando tem expressões assim, eu não sei fazer não. Mas eu vou fazer só uma transformação rápida aqui e vai dar certo. Ó, esse cara é a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos 2 seno quadrado de x menos seno quadrado de x. Sim? Só, tranquilo. Nada demais, né? É porque aqui vai aparecer o menos 2 na evidência. Ó. E aí se eu botar o menos 2 na evidência, sobra cosseno ao quadrado mais, né? Porque eu estou botando menos 2 na evidência, seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Agora sim, né? Porque dentro do parênteses é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Isso aqui é uma relação fundamental, esse cara aqui vai ser igual a 1. Então sobra para nós, agora eu consigo avaliar, só um seno, né? Se fosse cosseno também daria certo, mas o importante é que tenha só uma das duas. Agora me falem aí, qual é o menor valor do seno? Menos 1. Só que eu vou elevar ao quadrado, que vai dar 1. Pronto, mas se liga. Se o seno de x for por menos 1 nessa história, se o seno de x for lá para o menos 1, o seno ao quadrado vai para o 1. Qual é o máximo valor? O máximo agora. O máximo seria 1 positivo, né? Se o seno de x for igual a 1, o seno ao quadrado também vai igual para 1. Então se liga, tanto o menos 1 quanto 1 do seno vão para o maior valor. Então é isso. Quem tem que ser o menor deles, então?
Não pode ser nem o menos 1 e nenhum, porque esse aqui está ao quadrado. É o zero. O senhor fez uma parecida com isso quando o senhor estava ensinando Com módulo. radiano lá. É isso aí. Você colocava em módulo, aí depois Exato, é zero. Aqui é a mesma história, ó. Seno ao quadrado, ele é maior ou igual a zero, sempre, porque o número é ao quadrado. Esse menos não está sendo elevado ao quadrado também. O seno que tá, Ah, mas faz parte do sino. sacou? O seno que tá. Então, se o seno for zero, ele vai dar menos 2. É verdade. E se o seno for 1, ele vai dar menos 3, né? Aí ele fala, pô, o menor valor é menos 2? Não, o menor valor é menos 3 na jogada. E o maior valor, aí sim, o maior valor é menos 2, né? Que é quando o seno for zero. Bom, então essa é a primeira de boa, falsa, errada. O menor valor é menos 3, isso sim. O que ele pede lá na B para nós? Ó, essa equação possui 9 soluções dentro do das 2 primeiras voltas. Égua. Eu acredito. É? Não sei não, hein, velho. 2 seno quadrado. É muito complexo para inventar. Mais seno. Pô, o cara não ia se dar o trabalho de fazer isso. 9, né, velho? 9, bicho. Quais são as respostas aí por soma e produto? Sei não, né? Menos B sobre A. Menos B sobre A vai dar meio, C sobre A vai dar meio também. Ah, botou fração. É 1 e menos meio, né? Vai ficar. Seno de x é igual a 1. Seno de x é o contrário, então, né? Menos 1 e seno de x igual a meio. Bate? Se eu multiplicar, vai dar menos 1 sobre 2. E se eu somar, vai dar menos 1 sobre 2. Então, é menos 1 e 1 sobre 2. agora que eu fui entender que era a função do segundo grau. É. É só do máximo. Nossa, velho. Agora que eu... Por soma e produto saíram os dois ali, né? Soma e produto, um deles é menos 1, o outro é meio. Agora vocês podem me dar as respostas. Onde o seno de x é menos 1? No zero. Não, no zero ele é zero. né? Menos 1. No 90 e 270. 90 é 1, 270 ele é menos 1. Então, boa. Uma das respostas, 3π sobre 2. Só que se liga, ele falou que aqui o x tem que estar entre 0 e 2π, e 4π, né? Então, posso aumentar a minha volta. Então, a outra seria 270 mais 360, né? Então, 3π sobre 2 mais 2π. Eu não quero nem calcular, porque ele está perguntando para nós só quantas são, né? Então, tenho duas aqui. E para dar meio? Para dar meio é positivo, né? Então, para dar 60 graus, né? 30 graus? Então, π sobre 6. Só que também ele pode ser positivo no segundo quadrante. Lembra? Primeiro e segundo quadrante o seno é positivo. Então, no 150, 5π sobre 6. E como você pode dar as voltas também, então tenho mais duas soluções. Eu também tenho π sobre 6 mais 2π e o 5π sobre 6 mais 2π. Então, nós temos 6 respostas, né? O cara falou que a gente tem 9 respostas, então tá errado, só temos 6. Mas não é da prova, mas daí eu manipulava e fazia as outras primeiro. Né? Pode ser, né? Eu acho que é tudo verdadeiro ou falso. Só que a correta, então, se as outras fossem mais tranquilas, né? Aí a próxima. Próximo é PA, né? PA. Nossa. Interpolando 300 meios aritméticos entre 5 e 908, tem uma progressão aritmética de razão 903 por 299. E aí? Pelo menos não tem sendo cosseno essa porra dessa tirada. Pô, vamos nessa. O que são meios aritméticos? Vai ficar entre, né? Entre. Então, se você colocou 300 meios, você vai ter uma PA de 302 elementos. Acho que só botar aqui que essa também é falsa, né? Também é falsa. Qual é o primeiro termo aí, bicho? 5. Então, você começou 5 e foi adicionando o termo, né? Até chegar no 908. Isso daqui me deu 300 termos.
Então temos uma PA de 302 termos. Então pela relação de PA, né, o A908 é o A1 mais 907 vezes a razão. Fórmula do termo geral da progressão aritmética. O AN é igual ao Mas A1 não seria o número de termos vezes R? vezes R. Oh, 907 é viagem minha. 907 300 é só se a... e 302, eu que noiei aqui. Se tivesse 900 e poucos termos, seria. É, 302, né? N menos 1 vezes R. Eu que olhei o valor e troquei aqui a parte. Aí seria 301 aqui, né? 301. Aí substitui por Pronto. 908. Agora deu, né? 302, 301. Então esse cara é 908, esse chapa vale 5. Vai achar o R, né? Massa, passando para o outro lado dá 903. Dividido por 301. Foi quase, né? Não deu. Dá 3 aqui, inclusive, né? Então ele falou que era um número bem maior, né? 299. Aqui. Pô, essa daí eu sempre errei no simulado uma parecida. Essa solução, essa questão é difícil, Mas velho. tem a que a gente faz com pontinho e tracinho, né? É, pontinho e tracinho. O Coelho passou pra nós sábado. Eu decorei a fórmula, só que eu já esqueci. Só tem um detalhe aí, porque as soluções têm que ser positivas, né? Então soluções positivas são, o ponto e traço tem que ser alterado, viu, galera? 406, é? 30? 30. Ó, como ele fala que as soluções são positivas, no ponto e traço não vai poder ter caixa vazia, né? Essa é a ideia. Mas entendendo aqui, os mais viram sinais de barrinha, né? E aí aqui dentro você vai botando bolinhas. Então, por exemplo, se eu ponho 2, 1 e 3, isso seria dizer que x é 2 mais y igual a 1 mais z igual a 3. Essa seria a notação, né? O problema é que então eu não posso ter soluções como essa, né? Que o y dá 0. Porque ele está falando que as soluções são positivas. Então o ponto e traço não pode ser usado diretão, porque eu estou desconsiderando essa combinação de resultados. Massa? Então aqui a gente tem que fazer uma mudança de variável. Quando você tiver solução positiva, o exercício é ainda mais difícil. A gente vai fazer o seguinte, ó. O A é x menos 1. O ponto e traço é a solução inteira? Solução maior ou igual a 0. Tem que ser sempre para maior ou igual a 0. O B é y menos 1 e o C é z menos 1. Agora sim. Eu não acho que entendi um bagulho. Não vai dar certo. É porque eu vou ter que tirar 1, porque agora o menor valor que ela pode assumir é 1. Menos 1 vai dar 0. Né? Então se o seu problema seria x mais y mais z igual a 30, agora vai ser a menos 1, contrário, né? A mais 1, né? Que vai passar para o outro lado. B mais 1, C mais 1 igual a 30. Se eu passo tudo para o outro lado, é A mais B mais C igual a 27. Agora sim, eu estou com soluções, é isso aí, não negativas. Maiores ou iguais a 0. Aí o ponto e traço funciona direitinho aqui. Eu só lembro que era ponto e traço, mas eu não lembro como faz. Então é bem de boa. Ó. Os sinais são as quantidades de barrinhas. E o resultado é a quantidade de pontinhos. Né? Então nós temos alguns símbolos aqui. O total de símbolos são 2 barrinhas e 27 pontinhos. Né? Ou seja, eu tenho 29 símbolos. De boa? Sendo então 2 desses e 27 daqueles. E aí você tem uma combinação com repetição, então, né? O total de soluções é igual a 29 fatorial, que é o total de símbolos, dividido pelas repetições dos pontos e pelas repetições das barras. Aí dá 29 vezes 28 dividido por 2. E aí, vocês que são bons fazendo conta aí? 416? 29 vezes, é isso, né? 29 vezes 14? É, tem que ser, né? Mas vamos conferir, porque vai que eu errei conta aí no meio do caminho. 6 sobre 3, 8, 11, 9, 2.
6,0406. Ah, moleque. Então tá aí. 406 soluções possíveis. Então, ponto bola sempre funciona quando isso está acontecendo, né? São as chamadas combinações com repetição, né? Você está admitindo mais soluções da mesma coisa. Então, as bolinhas é quem se repetem. Em cima, então, é sempre o total geral das bolinhas Do bolinha do símbolo. Então, se for A, B, C, D, E, F, então é mais B, mais C, mais E, mais F. 4 barrinhas. Igual a quantidade de símbolos do outro lado. Aí embaixo, total de pontinhos, vezes... As repetições que tem, né? Então, são 27 pontinhos e 2 barrinhas. Então, 27 pontinhos repetidos, 2 barrinhas repetidas. Por que menos 1 se for o A menos 1 ali? A menos 1? Mais 1, né? Ah, isso aqui? A mudança de variável? É porque o x é positivo, né? Se o x for positivo, qual é o menor valor que ela alcança? O menor resultado possível para um número positivo? Positivo inteiro. Positivo inteiro. 1, né? 1. Então, se eu faço ela ser 1 menos 1, o menor valor do A vai ser 0. Então, eu estou saindo de uma solução que é positiva. Então, lembremos, se ela é positiva inteira, ela tem que ser maior ou igual a 1. Aí vai dar errado o raciocínio. Só que quando eu faço esse 1 menos 1, ela se torna maior ou igual a 0. Aí vai dar certo. Só posso usar ponto e bola se ela for maior ou igual a 0. Sacou a ideia? Eu tirei 1. O X ele é um positivo inteiro. Um positivo inteiro, o Y é positivo inteiro, Z é positivo inteiro. Se ele for 1, vai ser 0. Se ele for 1, vira 0 o A. Então, massa, né? O A não pode ser... Ele não é só positivo, ele pode inclusive ser 0. Ah, é por isso que tirou o 3 do 30 ali. Exato, a gente foi tirando os valores que poderiam acontecer. Professor, 0 não é positivo, não? Não, 0 é neutro, né? Não é nada. Não. Por isso que a gente fala, inclusive, que são não negativos. Ele não é positivo, ele não é negativo, é um número neutro, né? Um valor nulo ali na continha. Top, hein? Tem mais algum aí, mané? Tem. Então vamos nessa, vamos fechar essa listinha aí logo. Que aí Hoje não fez isso daí. mudar de assunto agora não vale a pena, não. Deve ficar. 8. Deixa eu subir ela aqui, questão. Ainda tem a 13 e a 14. Não parece muito difícil, mas com certeza é. 8. Tem uma questão na PrEP, que é literalmente é só um quadrado e 3 pontos. É a questão mais difícil que eu já fiz. De onde? 3 pontinhos na PrEP. Não sei, de análise. Sei lá. Mas isso aqui vocês ainda vão ver com o Steve, né? Ou já viram? Essas paradas. Vocês vão ver com o Steve, mais pra frente. Então ele vai dar isso aqui tudo lá pra vocês de boa. Já passou a probabilidade. Porque é combinatória, análise combinatória, né? É o que eu acho mais difícil de tudo mesmo. A análise combinatória. Mais difícil que geometria, mais que tudo. Mais que tudo. É porque cada questão é um jeito diferente. Eu acho. É igual ao circuito de física, não precisa fazer porque toda hora alguém faz diferente. Associação. Eu não tenho a manha com análise combinatória, velho. O que é isso? Seno de alfa? Piora mais que isso aqui, professor. Ixi, e muito. Mas por isso que é bom, né? A gente também vai ficando mais safo. Não, esse aí acho que tem cálculo, né? Pô, velho. É sacanagem, velho. Lá tem cálculo 1 e cálculo 2. Como assim, depois que eu passar na prova, eu não vou ganhar 7 mil? Não era só isso não? Não era só isso não? Como assim eu vou ter que estudar ainda? Como assim? Me enganaram, velho. Meu prato na faculdade, pelo menos, dá um jeito de colar. Como é que tu cola lá? PC é 6, RA é 3, AC é 5. Faz sentido ter, Deve ter militar lá. Eu não tenho as matemáticas bem, né? É porque uma vídeo de um amigo meu fez trabalho, né? Aí ele tava contando pra esse amigo meu. Eu prefiro ter cálculo que direito. Tô contigo, hein? É seno mais cosseno, né? Seno de quê? De alfa mais cosseno de beta? Como assim eu vou entrar lá e não vou ficar só dando tiro pro alto? Pois é, mané. Porra, professor, eu tô fazendo... Nos enganaram, velho. achando que eu vou entrar lá e ficar dando tiro pro alto. Vem achando que eu vou ficar na picaretagem até hoje. Sai batendo nos caras. E aí, como é que eu faço esse treco aí, moçada? Seno de alfa mais cosseno de beta a partir dessas relações aí. Essa questão que eu fui tentar fazer, aquele negócio que eu falei. É? Ó, dá pra descobrir o... a hipotenusa ali do triângulo retângulo. Dá. 3, 6. Dá mesmo.
Lei dos cossenos, você precisa ter mais um... Aí você vai achar... Não vai dar certo, porque você não vai ter o ângulo, né? Para a lei dos cossenos. Não, mas você vai ter cosseno B. Né? Você vai ter cosseno, tipo, vai escrito assim na forma. A fórmula e depois cosseno B. Você acha o valor do cosseno B. Qual é o cosseno B? Calma, deixa eu contar a fórmula aqui. De modo bem mais rápido, né? Quem é o cosseno de B aí? É 45 graus. Deem só uma ampliada na figura que aí vai ficar mais fácil de ver. Vocês estão tentando olhar aqui dentro, né? Lei dos cossenos, hipotenusa e tal. Mas pega o grandão, pô. Aqui, ó. Olha só para esse aqui, né? Aí acha a hipotenusa, né? Que é a diagonal. Ah, isso aí. Então é um pouquinho mais rápido, né? Você tem que o cosseno seria cateto adjacente, que é 8 por essa hipotenusa. Triângulo de lados 6 e 8 é múltiplo do 3, 4, 5. Então, esse aqui é 3, 8, esse cara é 10. Então, beleza. Cosseno de beta, 8 sobre 10. Então, o lance agora é como é que eu acho do alfa. E esse sim, vocês têm algumas ferramentas para fazer. Uma que eu vou resolver esse exercício, para vocês terem essa ferramenta na mente, é o seguinte, ó. Vou olhar só para esse triângulo que está no meio, tá? Só esse chapa verde aqui, ó. Qual é a área dele? Base das alturas dividido por 2. Então, seria 5 vezes 6 sobre 2, né? Massa. Então, a área desse triângulo verdinho aí é 5 vezes 6 sobre 2. Boa, 15 metros. Centímetros, é? Então, centímetros quadrados. Só que eu também poderia calcular esse cara por outro formato, né? Eu poderia calcular por aqui, por exemplo. Ó. Se isso daqui for a altura... Então, qual seria a mesma área, né? Então, seria 10, que é a base, vezes o H sobre 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10 vezes H sobre 2. Professor, aquela fórmula de... Não deixa de ajudar nada, né? Então H é 3 aí, professor. É isso aí. Mas é pra quê mesmo? Para calcular a área de triângulo. Com o quê? Com perímetro? Sem perímetro, é isso aí. Então, daqui a gente descobre que esse Hzinho vale 3, por exemplo. Professor, mas seno também vai para triângulo que não é retângulo? Esse é retângulo. Aqui que a mágica acontece. Esse aí que você achou. Mas se fosse pegar desse grandão aí, não valeria. Né? Não valeria. Não valeria. Né? E aí, agora que eu tenho esse valorzinho aqui, fechou, né? Esse valorzinho é 36 mais 9. É isso tudo, né? 36 mais 9, 45, 3 raiz de 5, é isso aí. Então, como esse valor aqui é 3 raiz de 5, esse pedacinho. Então, o seno é H sobre 3 raiz de 5. Né? O H é 3, então isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 3 raiz de 5. Tranquilo? Não. Tem outras formas, vocês mesmos já falaram outras. Eu poderia usar aqui a lei dos senos, né? 5 sobre seno alfa está para 3 raiz de 5 sobre seno beta. Se o cosseno de beta é 8 sobre 6, quem é o seno de beta? Para usar a lei dos senos, né? 6 sobre 10. Então, ficaria ali na fórmula, ó, 3 raiz de 5 está para seno de beta, assim como 5 está para seno de alfa. Uma outra forma de fazer, né? Então, 3 raiz de 5 está para 6 sobre 10, assim como 5 está para seno de alfa. Quando você multiplicar essa parada cruzada, você vai cancelar um mundaréu de coisa aqui, né? Vamos começar os cancelamentos, ó. 3 dividido por 6 dá 2. Boa? 2 dividido por esse cara aqui de baixo vai dar 5. 5 corta com outro 5. Aqui como vai cortar, né? Vai sobrar só a raiz de 5 na conta. Aqui também. Quando você corta tudo, vai sobrar só a raiz de 5. Então você chega no mesmo resultado. Tá bom? Então tem várias alternativas aí para vocês calcularem o seno. Essa aí fechou. Talvez se a letra B a resposta. Ah, sei lá, tem que somar tudo aí, né? É porque daí vai somar, vai dar. Vamos somar aqui. Só raiz. Se eu simplificar aqui, é 4/5, né?
Então, 1 sobre raiz de 5 somado a 4/5. Isso. Então, vai dar 5 mais 4 raiz de 5 sobre 5 raiz de 5. É, né? Multiplica e divide por essa raiz de 5. Raiz de 5. Então, quanto fica aí? Vai dar para cancelar algumas coisas, né? Provavelmente. 5 raiz de 5 mais 20 dividido por 5 vezes 5. Vou deixar assim só porque não cancela tudo, né? Então, no primeiro termo fica a raiz de 5 sobre 5. E no segundo termo fica 4. Tem aí? Raiz de 5 mais alguma coisa, mais alguma coisa? 4 raiz de 5 sobre 5. Tem mais, né? Então aqui teria que fazer alguma simplificação a mais ainda para chegar no que ele está querendo. Os valores aqui estão todos certinhos, né? Porque as ideias estão certas, só para não ficar com valor trocado. Nossa, as crianças. Caraca. Ele é picar, as crianças mudam. Esse bicho tem que se lascar mesmo, né, velho? Ave Maria. É por isso que as crianças têm que aprender a ter ficando chute. É, mas acho que tá tudo certo aqui. Né? As crianças não podem falar isso. Não é? Não sei se acha esse gabarito aí não, porque esse cosseno aqui tá certinho, né? Cateto adjacente por hipotenusa. Acho que ele viajou aí encontrando essa parada aí. Né? Mas legal, legal. A ideia tá certa. Discordo desse gabarito aí, acho que ele tá errado. 3 raiz de 5 sobre 5 não dá para encontrar nunca, só se você tivesse a mesma raiz em cada um desses caras, o que não ocorre. Né? Todos esses que a gente está fazendo é só trigonometria? Não, a gente não fez um monte de só geometria mesmo, com triângulo e tal. É, tem um pouquinho de tudo nessa lista aí. É, saiu uma PA aqui, um exercício de análise combinatória. Como é que uma criança vai querer saber fazer isso, velho? É difícil, né, mané? Eu queria saber, velho, jogar bola, jogar basquete. E olhe lá, hein? Então vamos para as últimas? E aí semana que vem, geometria analítica. Eu vou inverter a ordem, tá? Vocês teriam que ter geometria espacial, mas eu vou começar pela analítica. É mais difícil? A espacial é tão tranquila, velho. Nossa, é fórmula demais, a gente cansa muito, velho. Então vamos para outra que é mais pensamento, que depois se tiver que decorar alguma coisa, a gente decora. Eu só de fórmula, velho. Não tem fórmula, é só pegar os dois e planificar. E se for volume, mano, aí não vai dar certo. Se for com tudo, é 1/3 sobre a base. Ixi. Então vamos nessa, né? Questão 14, velho. Em um triângulo equilátero XYZ, a medida do lado é 4. Então tá bom, vamos lá desenhar o nosso triângulo. XYZ de lado 4. O que ele fez de bom aí para nós, velho? Se M é o ponto médio de XZ, então vamos botar XYZ aqui e pegar o ponto médio, M. Massa. Pode-se afirmar que a região do plano inferior à circunferência escrita no triângulo MYZ é quanto? Acho que eu nem entendi o que ele falou, velho. MYZ. Eu botei o ponto médio errado aqui, né? Não, aqui tá trocado, é X e Z, né? Agora eu entendi. Então é assim, ele dividiu aqui pelo ponto médio e botou uma bolinha aqui dentro. Ah, isso aí é parecido. Ah, não. Eu acho que se fosse parecido, ia ser no meio. Aí ele quer a área dessa bola, né? A região abaixo dessa bola, é isso? Medida da região do plano inferior à circunferência. Isso aqui então que ele quer? É isso mesmo, é, velho? Acho que eu entendi. Fiz certo agora, né? XYZ é o triângulo. Professor, aqui está escrito interior, não é inferior não. Ah, do plano inferior. Não, interior. Ah, tá. Então Interior. tá bom. Então, não tem... A área da circunferência. Então, a área da circunferência. Não sei por que ele não fala isso, né?
Tem que ter Pelo aquela... amor de Deus. Então, beleza, vamos fazer, né? Vamos fazer. Professor, aquele trem do baricentro seria se na verdade um triângulo tivesse dentro da bola? É. Exatamente. E aí, como é que a gente faz esse treco aí, velho? De alguma maneira deve usar. Enfim, tem que achar o raio, né? É. Tem que achar o raio, já que é o cara da circunferência aí. E então, vamos desenhar uns raios aqui e ver o que acontece, né? Se armar dois raios ali no M e no Z, eles não vão encontrar na mesma... Pô, professor, o raio é 1, não é não? Eu imagino que seja, viu? Porque se esse pedacinho do M pro Z é 2, aí se você somar os dois raios... Ah não, mas eu pego, né? Ah, é, não vai ser um não, né? Tá certo. Isso aqui é 2, que é ponto médio. Isso daqui é 4, né? Porque é triângulo equilátero. Tá massa. E esses caras, eles são 3 raios. E aí? Ah, professor, mete um triângulo retangular no ponto que ele se encontra. Aqui onde encontra tem um ângulo de 90, que é ponto de tangente, tem nos 3, né? Ah, agora é semelhança de triângulo. Raio, raio e raio. Bem, isso aqui é um quadrado então, né? Esse cara aqui é um quadradinho. Tá precisando achar aí... Se a gente for fazer semelhança de triângulos, daria para fazer com o quê? Ah, deixa eu ver, seria o 4. Para qual pedaço, né? Só botar um outro valor aqui. Esse aqui a gente também sabe, né, da altura. Esse cara aqui. 4 raiz de... Não, 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3. Lembremos que a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2, né? Então, como o lado é 4, ficaria 2 raiz de 3. Então, você tem todas essas medidas aí. 2, 2 raiz de 3 e 4. E está querendo descobrir esse raio. Qual é o triângulo que a gente vai usar para semelhança? De fato, precisa só de um triângulozinho para fechar uma semelhança. Qual será? Qual será? Vai fechar um triângulo com o diâmetro? O ruim da gente fechar com diâmetro é que o bicho vai encostar num lugar fora da bola aqui, sabe? Vai sair da bola, exatamente. Né? Então, ao sair da bola, talvez a gente perca alguma medida. Vamos pensar em uma outra parada, velho. Algo envolvendo esses caras que nós já conhecemos e esses raios. Velho. Por exemplo, ó, uma coisa pra gente começar a brincar, talvez nem seja semelhança, porque tá difícil formar triângulo aí, mas seja aquele lance dos pontos de tangente. Por exemplo, isso aqui é raio, né? Esse pedacinho aqui é raio. Então eu tenho uma certa divisãozinha aqui que é raio e 2 menos raio. Certo? Aí aqui também é raio. Então tem uma outra divisão que é raio e 2 raiz de 3 menos raio. Para poder fechar os tamanhos grandões. E aí agora se liga que eu tenho um ponto de tangência aqui, ó. Que devem ter o mesmo tamanho. Né? Então isso daqui também vai ser 2 raiz de 3 menos o raio. E aqui também, ó. Né? Esses dois pedaços aqui também tem que ter o mesmo tamanho pelo ponto de tangência. É isso aí. Então esse cara aqui também é 2 menos R. Então seriam os dois triângulos? Hã? Aqui. Porque tem. Porque é difícil apontar aqui, mas esse cara aqui, se passasse uma linha aqui, esse triângulo aqui seria o mesmo que esse triângulo aqui? Seria sim. Seria um triângulo congruente. Relação cateto e hipotenusa. E aí eu acho que deu certo agora, né? Porque esses dois juntos aqui, ó, tem que dar 4. Então massa. 2 raiz de 3 menos raio mais 2 menos raio é igual a 4. Mas aqui eles se cancelam, né? Que foi o da criação que a gente fez. Então aqui ficam menos 2 raios mais raiz de 3 mais 2 é igual a 4.
Então, se eu fizer os números trocando de lado aí, passa negativo, então 2 raiz de 3 menos 2 é igual a 2R. Então, nosso raio é raiz de 3 menos 1. Aí daí pra frente é só elevar ao quadrado, né? E ver quanto vai dar. Ele quer a área, né, dessa figura? É a área mesmo, né? A área do círculo. Cara, mas se a área do círculo, por que inferno ele está colocando uma fração, velho? Quer que a gente encontre a fração? Porque olha só, se você for elevar ao quadrado, não tem fração, concorda? Então a área da bola, π vezes raio ao quadrado. Então ficaria π vezes raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Hã? Então, aí não vai ter fração. Ele quer que a gente encontre uma fração ainda, é? Então, vamos fazer uma fração aparecer. Não sei como aí não, mas vamos fazer. Deixa eu ver. Ele quer só um π em cima, né? Alguma coisa com π em cima. Deixa eu ver. Então, aqui vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso é π vezes 4 menos 2 raiz de 3. Confere, né? Não é diferença de quadrado, não? Aqui? Não, porque é tudo o mesmo cara ao quadrado, né? Ah, não, sim, de fato. Quadrado da diferença. É isso. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Boa. Né? Não. Não, é porque quando é que repete um, só que soma no sinal? Quando é um positivo e um negativo. Produto da soma pela diferença. Aqui é o quadrado da diferença, por isso que deu produto notado. Tinha que ser quadrado em cada um? Tinha que ser um positivo e um negativo, né? Aí é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E a simplificação dele ficou como? Fica 3 menos 1. 2. Não? Mas vamos chegar ali. Eu acho que talvez a gente consiga convergir para o mesmo ponto. Mas só para eu entender daqui para cá de boa? Daqui para cá de boa. Massa. Então eu vou botar o 2 em evidência. Então 2π, 2 menos a raiz de 3. Então agora, mané, é pensar no que o exercício quer, né? Eu estou com 2 menos raiz de 3 em cima e ele está com um número embaixo. Então a gente vai só trocar aqui, né? A gente vai multiplicar por 2 mais raiz de 3, como se fosse um raciocínio de simplificação ao contrário. E o conjugado para colocar embaixo. Aí quanto dá isso, né? Essa continha, produto da soma pela diferença, fica 4 menos 3. Então 2π 4 menos 3 divididos por 2 mais raiz de 3. Vai dar 1 Aí, como isso aqui dá 1, então acho que encontra a resposta que ele queria. Agora, pra quê, né? Pra quê, velho? Pelo amor de Deus. Então, gabarito, letra D. Caraca. A questão até que não era tão difícil assim não, né? Mas essa parte final complica tudo, né? Temos mais algum? Ou fechamos todos agora, velho? Tem a 15 também. A 15 a gente fez, né? É que essa 15 é aquela. Mas a gente fez em sala também, né? Ah, esse eu tinha feito rapidinho. Fez as duas 15. Questão 13. Após a divisão de uma herança, um dos herdeiros recebeu um terreno nesse formato aí. Sabendo que o DB massa é igual ao DC, que é igual a 4, e AB é igual a C, qual é a área desse terreno? Sei não. Dá pra fazer dois triângulos. 3 só? Dá. Eu posso chamar isso de losango? Não. Losango tem que ter lados opostos iguais. Aí como um aí tem 45 e o outro tem 90, né? Não vai dar certo. Meu lado, meu ângulo, faz nada. Vamos ver, né? Eu tenho esse cara aqui e tenho esse aqui de baixo. 90 e 45. Quanto vale os lados? Deixa eu ver. Esse aqui vale 4 e esse aqui eu não sei, né? São iguais. Esse vale X e X. O desenho não ajudou muito não, mas está certo. Então, qual é a área deste terreno? Tem que fazer as duas áreas.
Vamos ver, né? Se a gente faz uma divisãozinha aqui. Nossa, eu já tenho triângulos isósceles aí. É verdade. Então, quais são os nossos ângulos para todos os efeitos? Se esse aqui é 45 e o triângulo é isósceles, está faltando 135, né? Dividido por 2. Aqui é 45, 45. E aquele ali é 135 sobre 2, 135 sobre 2. Mas nem vou colocar aí, porque pelo amor de Deus, né? Não tem mais nenhuma informação para a parte de cima, bicho? Para o xizinho, porque senão a gente vai ter... Cadê? Questão massa. Só tem esse formato, né? Dá pra calcular a área do de baixo, né? Dá, o de baixo está tranquilo. A dúvida maior mesmo fica pro de cima. Turururururu. Vamos na tora então, né, velho? Ó, eu vou calcular esse tamanho e a partir desse tamanho a gente vai tentar descobrir a área. Vai ser isso. Então, eu vou tirar esse x aqui por enquanto, vou botar x no meio, né? Como é que eu acho o x? Lei dos cossenos. Então, vamos por aí para ver o que vai dar. Então, pela lei dos cossenos, o x ao quadrado vai ser igual ao 4 mais o 4. É isso aí. Menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 45. Tá bom, então x ao quadrado vai ser 16 mais 16 menos 32 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, nosso x ao quadrado é 16 mais 16 menos 16 raiz de 2. Não cancela, né? Mas também não é problema, não. Eu só vou usar esse x. Quem é o x aqui para nós? Então, ele é x ao quadrado, né? Se eu botar 16 em evidência, sobra 1 mais 1 menos raiz de 2. Então, o meu x é 4 raiz quadrada de 2 menos a raiz de 2. Esse é o x, confere? Sim, né? Bom, e aí com esse x, como é que eu acho a área do de cima? Por que os caras colocam um número desse, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é L, né? Sendo L, então vou usar a trigonometria. Cateto oposto por hipotenusa vai me dar o L. Tá bom? Então, seno de 45 é o L sobre x. Agora a gente vai calcular as áreas para ver o que vai dar. Qual é a área da parte do de cima? Se eu pegar esse cara aqui de cima, qual é a área dele, né? X vezes x, dividido por 2. Isso. Então, essa área é L vezes L sobre 2, né? L ao quadrado sobre 2. Então, maravilha, eu nem vou precisar me preocupar com isso aqui. Vou pegar só o de cima. X ao quadrado vai ser 32 menos 16 raiz de 2. Tá bom, deixa aí. Como eu só quero saber quem é o L ao quadrado e não necessariamente o L, né? Eu vou poder elevar aqui ao quadrado e vai resolver minha vida. Essa é a parte boa. Então, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, L sobre x. Deixa aqui mesmo. Passo o x multiplicando para o outro lado. Então, raiz de 2x sobre 2 é igual ao L. Agora massa. Se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, eu vou ter a área que eu estou procurando, né? Então, vai dar 2x ao quadrado sobre 4. Então, L quadrado é 2x ao quadrado sobre 4. Vamos tentar arrastar o x até o final, tá? Para não ficar escrevendo essa coisa toda. Bem, como eu preciso dividir por 2 ainda, então L quadrado sobre 2 é x ao quadrado sobre 4. Então já temos aí a primeira parte da área. Para a segunda, qual é a área desse triângulo aqui? Massa. Então essa área vai ser L1, L2, seno do ângulo, sobre 2, né? Então vai ficar 4 vezes 4, seno de 45, sobre 2.
Então vamos juntar os resultados, né, para achar a resposta. Fórmula aí. Não, é do triângulo isósceles. Qualquer triângulo. Você só precisa ter o seno entre os dois lados. Então vai a primeira área, né? 4 vezes 4, 16 sobre 2. 8 vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui na minha deu 4 raiz de 2. É isso aí. Então a primeira parte, a verdinha ali, vai dar 4 raiz de 2. E a parte vermelha aqui de cima, x ao quadrado sobre 4, né? Então mais 32 menos 16 raiz de 2 sobre 4. Bom que aqui eu posso simplificar tudo, né? 4 raiz de 2 mais 8 menos 4 raiz de 2. Olha só, mané. Deu um número inteiro ainda, velho. É, 8. Cacete, velho. A gente fez esse tanto de conta e ainda deu um número inteiro. Coisa boa, velho. É, difícil também essa questão, velho. Essa foi violenta. Difícil, velho. Mas resolvemos todas, hein? Caraca, mano. A gente tá sinistro. Muito bom, muito bom. Velho. As próximas listas serão mais tranquilas. É sério, pô? Não, Né? é difícil. A gente não precisa ficar, né, nesse nível todo, não, velho. Muito bom, velho. Professor, a única coisa que eu aprendo assim é com essas porras é ser resistente, velho. Resistir muito. Isso é bom, pô. Mas isso aí eu descobri quando eu entrei aqui esse ano de novo, velho. Só pra fazer lista, não. Ai, ai. Vou fechar aqui. Então acabamos, galera. Por hoje tá zerado. Semana que vem tem mais aí, velho. Valeu, valeu, valeu. Você acha que foi espaço hoje? Bicho, eu tô desesperado, velho. Porque semana passada foi uma loucura. Tu viu que o Sport ganhou o Pernambucano? Você velho? viu, né? Agora tem só o jogo da volta da Copa do Nordeste. Que também foi ruim, né? 2x1. Ah,